Nós começámos a Associação Transumância e Natureza há 13 anos e na altura percebemos o potencial biológico que havia nesta região. Nós apercebemos o potencial biológico que havia na região porque nós ficamos numa zona que fica na conciliação de 3 rios, não é? Nós temos o Rua, o Águeda, que vão-nos ajudar ao Douro e, portanto, aqui é uma zona de passagem de imensas aves. E foi precisamente para preservar as aves que nós começámos a comprar os primeiros territórios. Aqui era uma zona onde nidificavam búteros do Egito, onde conseguimos encontrar também um casal de águia de Bonelli. E então começámos a trazer, ou trouxemos, uma ideia de conservação que vem dos países tipo a Alemanha e a Holanda, portanto, dessa Europa Central, em que eles, para fazer conservação da natureza, em vez de esperarem que o Estado compre áreas, compram as áreas e aplicam no território. Então, nós, na nossa fundação, tivemos o apoio de uma associação Transumância e Natureza holandesa que nos deu o nome, e foi assim que obtivemos a primeira verba para comprar os primeiros 40 hectares. Estes hectares eram precisamente as escarpas do Rio Coa, ou nas escarpas, e entretanto fomos crescendo e comprando mais território e já temos cerca de 800 hectares. E foi assim que criámos a Reserva da Faia Brava. Nós como Associação Transumância e Natureza, gerimos várias áreas, mas esta é onde concentramos o nosso maior esforço. E há cerca de 5 anos foi então reconhecida como área protegida privada, portanto, a única que existe. A Reserva da Faia Brava. Então, esta é uma das entradas, a entrada sul. Para quem conhece, fica na zona de Algodres e de Val de Afonsinho e de Cidadelho, e são cerca de 5 km de extensão ao longo do rio, dos 2 lados das margens. Eu não gosto de ficar de costas, é só para mim. E apanhamos então os 5 km dos 2 lados da margem. Esta zona é especialmente interessante pelas escarpas, não é? Como vos dizia. As aves repícolas utilizam estes territórios para nidificar, para fazerem os seus ninhos. Então, aquilo que foi a nossa principal ação foi criar as condições para que estas aves pudessem continuar no território. Então, começámos uma atividade de silvicultura para fazer com que as populações de coelho e de perdiz aumentassem, para servir de alimento às águias. Portanto, a ideia era um bocado criar o ecossistema desde a base, não é? Para garantir que as águias, os abutres e todos estes animais conseguiriam manter-se no território. Então, o que é que nós fazemos? Assim, de uma forma geral, as nossas linhas de atuação são: a principal, é claro, a conservação da natureza, mas também fazemos recuperação do património e tentamos trabalhar de alguma forma o desenvolvimento local. Já lá vamos. Então, começando por aquilo que é o nosso ADN, que é a conservação da natureza. O que nós fazemos então é gerir estas áreas em prol do aumento das populações de animais que lá vivem na reserva. Fazemos o restauro ecológico de imensas infraestruturas que já existiam, antigas casas de pastores, que existiam no local, combais, e vamos revitalizando estas infraestruturas e fazemos monitorização da biodiversidade que lá existe. Pronto. Em termos de gestão florestal, o que nós fazemos, ou aquilo que tem sido a nossa ação mais importante, é na reflorestação. É toda aquela zona que surge um bocado como o abandono, surge através do abandono agrícola. Portanto, há 50, 60 anos atrás, todas aquelas áreas eram cultivadas, até mesmo quase à escarpa máxima do rio. E o que é que aconteceu? As pessoas começaram a abandonar estes territórios e a natureza começou então a ganhar espaço para ela própria ir avançando. E é aí que surge a nossa oportunidade, é fazer com que todos estes territórios, que nunca mais serão cultivados, porque são territórios muito pouco produtivos, possam então ser para a natureza e possam receber de novo espécies que deixaram de existir com a presença humana. E, portanto, o que nós observamos é que aquilo será, daqui a muitos anos, uma floresta, mas neste momento ainda é um território com muito poucas árvores, com muitas giestas, que são os primeiros. São esses matos rasteiros aqui da região, que são os primeiros matos a aparecer, ou a primeira vegetação a aparecer, antes da floresta ser iniciada. Portanto, grande parte do nosso trabalho é, então, garantir que as espécies autóctones possam ser plantadas e semeadas na área. Então, temos o viveiro florestal, onde temos cerca de 7 espécies autóctones e todos os anos, com o apoio de imensos voluntários, fazemos então a plantação de árvores.
Também fazemos plantação de bolotas, mas essas não são tão eficazes porque temos javalis e eles vão descobrir as bolotas em todo lado. Em termos de fauna, nós fazemos monitorização. Aliás, quem faz é o Eduardo Realinho, que deu há pouco tempo, fez um passeio orientado, na quarta-feira, se não me engano. E o que nós tentamos fazer é criar as condições para que, na altura da criação, os abutres consigam criar as suas crias com sucesso. Abutres, águias e especialmente abutre do Egito. Mas não temos só aves, apesar do nosso grande foco de atenção ser as aves. Conseguimos identificar imensas espécies de mamíferos que lá habitam através de câmaras de fototrápico que temos espalhadas na reserva. Portanto, eu trouxe-vos só alguns exemplos: coelhos, javali, raposas, chulgo, e de vez em quando também apanhamos uns pastores que acham uma coisa curiosa e vão lá espreitar. Em relação à alimentação de abutres, o que nós fizemos foi criar um campo de alimentação de aves necrófilas. Isto é o quê? É no cimo de um monte, vedámos, porque esta área tem que ser vedada, e tentamos introduzir comida 2 vezes por semana, no máximo, para que os abutres consigam, pelo menos, garantir que as crias têm o alimento base, para conseguirem reproduzir-se com sucesso. Portanto, esta ação da alimentação de abutres só ocorre mesmo de março a final de agosto, mais ou menos, e nós colocamos restos de talho, que temos acordos contados, e vamos lá buscar restos de comida que já são impróprios para o consumo humano ou que são partes com ossos, e assim garantimos que eles conseguem pelo menos alguma reserva alimentar. Isto porquê? Porque desde que deixou de haver tantos pastores e tanto gado à solta, deixaram de haver tantas carcaças, e principalmente depois da lei das vacas loucas, não é? Ou da lei que saiu depois desse boom das vacas loucas, os pastores são todos obrigados a chamar uma carrinha para levar a carcaça do animal que morre, sejam vacas, sejam cavalos, burros, ovelhas, tudo. Então o que acontece foi que a população ou a comida destes abutres reduziu drasticamente. E então nós colocamos a carne para os abutres poderem garantir que têm alimento, e de vez em quando os pastores ligam-nos porque têm um bicho que morreu, um cavalo ou qualquer coisa, e nós colocamos lá também, e os abutres agradecem. Mais recentemente, fizemos a reintrodução de espécies, portanto, foi a primeira vez que reintroduzimos espécies no território, e reintroduzimos espécies que, de alguma forma, se aproximem mais dos seus ancestrais da região, portanto, autóctonos. Então introduzimos cavalos garranhos, neste momento temos uma manada com cerca de 20 cavalos garranhos, e vacas maronesas. Porquê? Porque estes animais têm um estado semi-selvagem, portanto, quanto menos afinidade ao homem eles tiverem, melhor. Eles, no fundo, funcionam como os nossos bombeiros de serviço, porque comem todo o mato rasteiro e impedem que, se houver um fogo, ele se alastre por todos os hectares. Mas também temos um problema com isto, que dentro dos 800 hectares de reserva que temos, apenas 400 são pasto para eles, não é? Porque os outros são escarpas e eles nem sequer lá conseguem andar. Portanto, o que fazemos quando temos muitas crias, e este ano, por exemplo, nasceram 7 crias de cavalos garranhos, nós fazemos a sua venda. E não com o objetivo de lucrar com isto, mas com o objetivo de garantir que os que lá ficam conseguem ter alimento. Portanto, se alguém estiver interessado em comprar um cavalo garrano, é mesmo super barato, porque nós queremos mesmo, entre aspas, que eles vão embora. Porque são mesmo muitos. Mais recentemente, e numa parceria com uma associação holandesa que atua por toda a Europa, estamos a entrar num processo de não gestão. Portanto, nós queremos garantir que os processos de utilização aconteçam por eles mesmos. Nós deixámos de ter os campos de cereais, por exemplo, deixámos de ter uns locais de alimentação de aves que tínhamos com cereal e com água, e queremos que a natureza possa voltar a ela mesma. Portanto, fazemos quase o mínimo, um bocado de política da não gestão. Tentamos fazer o mínimo para garantir que tudo funciona por si, não é? E daí a reintrodução das vacas e dos cavalos, que são um fator-chave nesta abordagem de conservação. Pronto, em termos de conservação da natureza, de uma forma muito geral é isto. Não sei se querem, por favor, interrompam, façam perguntas. Vá, não. Vocês têm sempre que controlar o gado que têm, isso é que é importante.
Sim, tanto nós os temos... cavalos como as vacas? Sim, nós controlamos, mas nós não atuamos diretamente com eles, não é? A não ser que seja um ano de muita seca e nós vejamos que eles não têm o mesmo alimento, aí se calhar colocamos-los noutro terreno. Mas há sempre uma equipa de campo que vigia como é que eles estão, mas nós não pomos as mãos, não é? As crias, as éguas têm potros, têm crias e nós nem sequer lá estamos. Eles têm por si, portanto eles estão em estado de semi-selvagem, não se pode dizer selvagem porque estão marcados e nós sabemos que eles estão ali, mas a ideia é não interferir com eles, interferir o mínimo possível. Ok. Parece que têm pastores. Nós da associação não, mas há muitos pastores que são dali de Algodos, que é a aldeia mais próxima, e aproveitam algumas áreas da reserva para levar o gado. Eles podem entrar? Sim, podem entrar. Aliás, qualquer pessoa pode entrar na reserva. A reserva está aberta ao público, tem portões efetivamente, mas e está vedada, mas é para os bichos não saírem, mas qualquer pessoa pode entrar, sempre. E essa coisa do facto de ser privada? É privada porque os terrenos são nossos, os terrenos pertencem a uma associação. Mas isso permite que vocês podem fazer o que quiserem? Claro. No sentido de antes estava falando que se uma vaca morrer tem que entrar. Sim, é assim. Você pode como escapar essas regras? Não, isso não. Se algum bicho morrer na reserva, a única decisão nós o podemos colocar é dentro do alimentador de abutres, porque há uma lei que especifica como é que serão esses alimentadores. Então funciona mesmo como uma reserva? Funciona como uma reserva natural, só é como uma reserva normal, só que é privada porque pertence à associação. E esta é a única forma que nós temos de garantir as duas coisas que as aves precisam para lá ficarem, que é comida e tranquilidade. Nós tentamos garantir a comida através destes processos de alimentar desde a base do ecossistema, não é? Criar o ecossistema por baixo. E só sendo privada é que nós conseguimos garantir que as pessoas não vão para lá fazer barulho, ou destruir, ou o que quer que seja, ou fazer escalada nas escarpas, com tomzinho, esse tipo de coisas. Portanto, o privado dá-nos esse poder dentro do território. E também a possibilidade de fazerem uma reserva, porque senão não havia dinheiro do Estado, não é? Claro, exatamente. Apesar de nós estarmos numa área protegida, aquilo é uma zona de proteção especial, mas se não fosse assim, nós nunca poderíamos atuar da forma como atuamos. Sim. O nosso diretor costuma dizer que, em comparação com outras associações de ambiente, nós, em vez de só falarmos, nós falamos e fazemos, não é? Porque nós temos um sítio para experimentar estas técnicas de conservação. Exatamente. Porque a nível de provavelmente já está outra liberdade. Claro que sim. Claro que sim. E depois o nosso objetivo é continuar a expandir esta reserva, não é? Nós já abrimos recentemente... Força. A pergunta é, quando vocês compraram esses terrenos foram comprados com o Estado a saber que o propósito seria funcionar em favor da preservação? Olha, eu sinceramente não sei responder essa pergunta. Não sei se o Estado sabia que isso existia, mas na verdade o que nós fizemos foi comprar um terreno a uma pessoa. Quer dizer, tu também podes chegar ali e dizer ao Sr. Zé, que é o proprietário daqueles 300 hectares, olha, eu quero comprar o seu terreno, como é que é? Quanto é que me vende? Pronto, é só uma transação normal de compra de terreno. Mas, ou seja, não há nenhum... Quer dizer, se vocês quisessem construir ali um prédio, se calhar não podiam porque têm algo... Sim, é que tinhas que pedir licenças só. Mas não é que eu quero fazê-lo, é só... Vocês podem continuar a comprar terrenos nesse sentido, ou seja, não há nenhuma forma de aumentar, ou seja, tornar a relação com o Estado uma coisa mais compreensiva, dado que é no sentido de preservar a área. Ele não dono dos terrenos, por isso ele não pode vender. Não, isso, pois... Sim, o Estado intervir aqui não lhes interessa a eles e nós interessávamos sim se eles nos ajudassem, mas eles não ajudam a comprar terrenos. Não, mas para poderem continuar a reserva, digo, ou seja, se não pode haver um esforço nesse sentido. Sim, só se for um terreno do Estado, mas ali o que se passa é que todos os terrenos são de alguém, ou de alguém que recebeu por herança. Percebe? E que já não vão aproveitar. Aliás, nós temos uma grande dificuldade em conseguir expandir a reserva porque precisamente há muitos terrenos que já nem se sabe quem é o dono. Porque a senhora Joaquina morreu e deixou aquilo para os 10 herdeiros. Mas foi por isso que eu estava a pensar, porque eu percebi que eram terrenos abandonados, se não pode haver... Não são abandonados, atenção. Nós falamos de abandono agrícola porque são terrenos que já não são usados pelo homem, mas continuam a pertencer a alguém, não pertencem ao Estado. Sim, não estão abandonados fisicamente, sim, mas estão abandonados... Há um dono, efetivamente há um dono. Seja como for, vocês estão dentro de uma zona de proteção especial. Sim. E, portanto, há relações que têm de ser observadas relativamente, por exemplo, ao Instituto da Conservação da Natureza e Ambiente. Por aquilo que eu ouvi,
A versão Associação Transumância e Natureza é uma versão conservacionista tipo santuário, quase. Um santuário. Santuário, quer dizer, Sim. porque há outros casos, estou-me a lembrar do caso do Parque Nodar, não sei se já ouviram falar no Parque Nodar, o Parque Natureza de Nodar, que começou com a área da conservação, mas agora já constituiu efetivos de raças autóctones, por exemplo. Começou pela conservação, portanto o projeto nasceu como um projeto de conservação da natureza, mas juntou a área da produção. Porque, cá está, depois eu já vos digo, porque o que ela ali mostrou é uma metodologia de intervenção meramente setorial. Quer dizer, numa área específica chamada conservação da natureza. Mas eu posso ir da conservação para a produção, para a recriação e para a aculturação. Quer dizer, eu posso alargar, até porque preciso de receitas próprias, não é? E, portanto, desde que eu cumpra determinados requisitos, determinados limiares de intensidade na reserva, posso ter esta receita própria e conciliar. A ideologia deste projeto que nos financia agora, que é o Rewilding Europe, eles têm o objetivo de até 2020 conseguir arranjar 1 milhão de hectares por toda a Europa de zonas de natureza selvagem, não é? Rewilding disto. E uma das ideias deles é, ok, a política da não gestão, mas ao mesmo tempo reservar uma porcentagem de 5% daquele território para fazê-lo lucrar. E depois lucrar com o ecoturismo. Portanto, é muito virado para o turismo. Menos do que a produção, apesar de nós produzirmos azeite, por exemplo, e provavelmente no futuro começaremos a produzir mel, mas a nossa fonte de rendimento da reserva ainda não é. Nós não exploramos nesse sentido. Por exemplo, temos a maior mancha de sobreiros ali da zona, mas não tiramos a cortiça. Sim, e a vertente de investigação, por exemplo. Sim. Muito bem. Era isto que nos querias vir apresentar, era a parte da conservação. Sim, Pronto, posso-vos apresentar a o que é que conservação. achas? Depois no fim a gente já abre um espacinho ao diálogo. Sim.